Sim, The Boys chegou ao seu final e, cara, é a melhor série da atualidade, sem sombra de dúvida nenhuma. Fala, galera! Então, tava pensando assim, por onde começar a crítica desse último episódio, e a primeira coisa que vale salientar, assim, ó, sem sombra de dúvida nenhuma, é como eles sabem criar arcos. Esses arcos que eles criam, tá, para contar toda essa história passo a passo, sabendo muito bem o que está fazendo, faz essa série ser um diferencial. Ela é um diferencial em tudo, cara. De tão perfeito que foi a construção dessa segunda temporada. Quando eles liberaram pra gente aqueles 3 primeiros episódios, eu já tinha falado aqui que tinha sido a construção de um arco que se encerrava e era a expectativa para ver se eles iam manter essa construção. E a partir do 4 até a gente chegar agora no 8º, foi realmente uma construção desse segundo arco. Ele foi um pouquinho maior, só que tudo isso tem muito a ver com as consequências que eles mesmos criaram. Todas as expectativas que tinham, elas foram atendidas aqui, tá? E eu não senti falta de nenhum tipo de informação para tudo aquilo ali que eles estavam construindo. Ou seja, tiveram alguns episódios nesse meio tempo que foram um pouquinho mais calmos, principalmente o 4º episódio, que ele deu uma acalmada, tá, na aceleração que a gente estava tendo desse primeiro, segundo, terceiro, porque ele era o começo de um novo arco, cara, e ele se encerrou agora, nesse 8º episódio. Qual é a base de tudo isso, tá, desse 8º episódio? A ação do confronto dos heróis, ele acontece, só que ele acontece tudo num porquê. Foi tudo construído para acontecer. O grande combate que envolve diretamente essa personagem aqui, cara, que infelizmente a gente não vai ter mais esse personagem, mas a construção para toda essa batalha que existe entre ela e entre a Starlight, cara, a Queen Maeve apareceu. A Queen Maeve apareceu de uma coisa que eu já tinha imaginado que podia acontecer, porque estava na cara, de acordo com aquilo que eles estavam construindo. A Queen Maeve, ela estava assim revertendo para o lado que a Starlight estava apresentando para ela. Apareceu ali e elas lutando juntas através desse comum que é contra a Tempesta. Foi algo incrível. Mas vamos voltar, vamos do começo. O começo do episódio, cara, ele já mostra pra gente as consequências do que a gente viu, né, no Congresso, em toda a audiência que ia acontecer. A gente não sabe ainda naquele momento do episódio ali o que é que está ocasionando aquilo tudo, aquele ataque terrorista que está ali. Se pode ser alguém da avó, se pode ser alguém que a gente viu no hospital, que foi apresentado pra gente, mas teria ligação inteiramente com a avó, se tem alguma coisa a ver com a Tempesta, entendeu? Se está sendo alguma coisa externa, pode ser até a nossa igreja lá da coletividade, que é a grande sátira em relação à Scientologia. A gente não sabe, mas a gente vê as consequências daquilo ali acontecendo e a gente vê muito a figura, né, da nossa política ligando muita força a partir dali, porque ela sim quer continuar sendo a figura que vai contra a avó e contra tudo isso que envolve esse mundo dos super-heróis e o composto V. Ou seja, ela ganha muita força ali, desde já. Ao mesmo tempo, a gente vê a chegada da Becca até onde está o Bruto, e o Bruto e todo o grupo do The Boys. E obviamente, né, o Bruto ele ia fazer de tudo para que a Becca tivesse o filho dela de volta, tá? Isso era uma coisa óbvia que ia acontecer. O que no momento para mim não foi óbvio, mas se pensar no que é a construção do Bruto, faz total sentido. Foi todo o plano que ele faz em relação ao Edgar da vó. Então todo o plano que ele faz e todo como ele costura, né, o acerto para conseguir ter a informação de onde está o Ryan, de onde que está o Homelander e a Tempesta escondendo ele, faz total sentido. E mostra, eles têm uma troca de diálogo que é muito rápida, que tem a ver diretamente com escrúpulos, né? O Bruto em um momento fala que o Edgar não tem escrúpulos porque ele está colocando toda uma situação de uma forma, e logo depois o Bruto sugere para ele diretamente o quê? Que ele vai sim cumprir a parte dele do acordo, só que tem um grande porém. O grande porém dele é o quê? Ele não quer de jeito nenhum que a Becca tenha contato mais com o Ryan. E isso mostra pra gente, cara, aquilo que já estava claro desde do momento que o Bruto acaba descobrindo que a Becca ainda está viva, né? Lá no último episódio da primeira temporada. Cara, ele tem uma versão gigantesca ao filho da Becca. Gigantesca. E principalmente porque ela o filho é fruto, cara, do Homelander.
Então ele tem uma versão gigante, tá, em relação ao filho da Becca, em relação ao Ryan. Então ele não quer que ela tenha essa ligação com ele. E nesse momento tem a troca da conversa sobre o escrúpulos, né, do Edgar devolvendo isso para ele. E eu achei isso sensacional, cara, porque o Brutus naquele momento ele está sendo completamente condizente com tudo que ele está sendo criado na série e com tudo que ele defende em relação a essa batalha contra os super-heróis e essa batalha diretamente com o Homelander, diretamente com o que o Homelander fez para Becca, fez para ele, e a consequência ela estoura diretamente no Ryan. Tá? O Ryan ele não tem culpa de nada do que acontece na volta dele, e isso é a pior coisa que pode ter, principalmente para uma criança, mas ele é a consequência disso, cara, e o Bruto joga muito em relação a isso também. O que mudou completamente, tá, no episódio, e é uma coisa que eu imaginei que sim, podia acontecer, porque precisa ter uma virada do personagem ali em relação a Becca, em relação a tudo, foi a mudança dele em relação a, cara, não ter entregue o Ryan. O não ter entregue o Ryan é obviamente que ia ter consequências, e essas consequências vêm muito fortes e vêm diretamente pro Bruto, ou seja, querendo ou não, as escolhas dele em todo esse caminho, tá, em tudo isso que envolveu o impulsionamento de ir atrás da Becca, das informações e tudo mais, e dos planos, e do amor que ele tem a Becca e da aversão que ele tinha do Ryan, leva à consequência de tudo que acontece, tá? Mas já chegamos aí nesse momento. Primeiro vamos falar sobre a Tempesta, tá? Toda a história da igreja, tá? Da coletividade e tudo mais, simplesmente do Aetran e do Profundo estarem lá, deu uma consequência diretamente à Tempesta. Por quê? Porque o grande chefe dessa igreja acaba fazendo todo um acordo com o Edgar para a volta do Profundo, e ao mesmo tempo ele quer empurrar o Aetran junto para a volta dos 2 ao 7, né, o grupo do 7. Só que isso não é aceito pelo Edgar, e naquele momento ali, o que o Aetran acaba descobrindo? Que a Tempesta tem um grande problema com o Aetran. E a gente já entende qual é esse problema. Está tudo relacionado à apresentação da Tempesta, quanto a base dela é de tudo aquilo que o nazismo já nos apresentou, em tudo aquilo que ela acredita, em tudo mais. Ela é sim um personagem extremamente racista, tá? O Aetran, sabendo disso, ele acaba roubando esses documentos, e por roubar os documentos secretos, tá, que é escondido pela Igreja da Coletividade, acaba entregando isso para o Huey, acaba entregando isso para Starlight, e nisso já é colocado para o grupo dos The Boys, e é óbvio que eles vão usar as mídias a favor deles, é óbvio que isso vai ser colocado para o mundo inteiro e acabado com essa figura da Tempesta, porque sim, é colocado que a Tempesta foi nazista, toda a história dela, e isso é jogado para o mundo, tá, de uma forma que acaba literalmente com toda a imagem que a Tempesta estava construindo em relação a todas as pessoas e do que ela acreditava, ou seja, todo o plano que ela tinha, naquele momento ali, acabou. E esse fato da Tempesta ser racista, cara, aparece em uma cena que não é diretamente ligado, tá? Mas ela expõe, tá? E ela expõe para quem? Tem um momento lá onde tá ela, o Homelander e o Ryan, e o Homelander tá de novo naquela mesma, né, levada de querer ensinar o filho para que o filho seja como ele é, ou seja, a primeira coisa é que os poderes dele sejam desenvolvidos e que apareçam os poderes, né? Então eles estão fazendo um treinamento de novo, e nesse breve treinamento o Homelander não consegue ter efeito junto com o Ryan, e a Tempesta tenta ajudar naquele momento, e ajuda o quê? Sobre o medo, tá? E essa conversa do medo leva ao tal do genocídio branco. E nesse genocídio branco, o que a Tempesta coloca até o Homelander? Eles dão um corte para o Homelander faz uma reação de surpresa naquele momento da maneira que ela está falando, mas aceita, compra, porque o Homelander, como a gente já conversou, né, ele precisa daquele amor que está sendo colocado pela Tempesta, e esse amor vai ter muita importância para o final desse episódio, para a conclusão grande desse arco do 8º episódio. E ela falando isso, cara, ela coloca o quê? Como se se os brancos fossem realmente o povo que estaria sofrendo perigos nesse momento, ou seja, eles têm que se defender, e essa defesa o quê? Acabar com as minorias. E isso é absurdo de tal forma, entendeu? Que
uma coisa que é muito legal é isso ser colocado numa série assim, cara, uma série pop, uma série sobre super-heróis, sobre, obviamente com muita coisa ali já sendo colocada diferente nessa conversa, mas ser colocado, cara, exposto para ser discutido o quão absurdo que é algo assim já ter acontecido e algo assim ser trazido novamente, cara, numa situação absurda. Logo isso a gente tem um grande plano, tá, para tentar resgatar o Ryan do Homelander e da Tempesta. Naquele momento ali eles conseguem, tá, todo o grupo do The Boys trabalhando junto, unido, junto com a Starlight, também está fazendo parte desse grupo e ela tem uma conversa com o Hughie nesse primeira parte ali desse último episódio, que é justamente sobre isso, cara, do porquê que ela não desiste e porquê que ela continua ali junto com eles, entendeu? E isso tem diretamente a ver com o que o Hughie acredita também. Então ela acredita muito no que o Hughie acredita e ela tá muito ali por causa dele também. Não só por causa do ideal, mas por causa dele, entendeu? E por isso que ela não vai desistir. Então ela tá fazendo parte desse grupo The Boys. Eles conseguem sim resgatar o Ryan e todo o plano ali, cara, ele não é mirabolante, mas é a maneira que eles conseguem resolver a situação de uma forma muito inteligente. Porque sem essa inteligência, sem o planejamento, eles não têm como ter nenhum tipo de luta com os super-heróis, entendeu? Tanto que no primeiro momento, quando a Tempesta volta, e ela volta enlouquecida, querendo acabar com todo mundo, no momento que a Starlight, ali, que é o personagem mais forte de todo esse grupo, tenta combater a Tempesta, ela é derrotada também. Então é a união, tá? Cara, uma cena perfeita e incrível, que é a união dos personagens femininos reforçados por um personagem que faz total diferença na conclusão de tudo que acontece. A Queen Maeve vem, se une, ela junto com a Starlight, junto com a Kimiko, elas conseguem acabar com a Tempesta. Acabar. Tanto que a Tempesta, para conseguir não ser literalmente morta naquele momento ali, ela utiliza seus poderes para simplesmente escapar, né? Nisso que acontece? Como o Bruto, a Becca e o Ryan precisaram fugir porque os The Boys estavam segurando a Tempesta ali para dar tempo para eles conseguirem fugir, cara, a Tempesta obviamente acha onde eles estão correndo dentro dessa floresta e vai lá e obviamente que o Bruto não tem condição física, né, de lutar com a Tempesta. Não existe. A Tempesta rapidamente consegue se livrar do Bruto. Ela tenta de um jeito trazer o Ryan para ela, o Ryan não quer. Ele tá muito assustado, tá, com a maneira com que está sendo colocado para ele tudo pela Tempesta, pelo Homelander. Ele tá completamente arrependido da ação dele no último episódio, de ter abandonado a mãe. E a Becca tenta de tudo que é maneira conseguir proteger ele ali, mas obviamente ela também não tem essa força física. E a Tempesta vai, agride a Becca, tá praticamente para assassinar a Becca. Só que o que acontece? Toda aquela conversa que teve antes do ódio da Tempesta tentando falar pro Ryan que ele se imaginasse alguma figura que ele odiasse, ele ia conseguir desencadear os poderes dele, e ele, na ingenuidade dele, principalmente da criação dele, não conseguir, né, falar nada, ele não odeia ninguém. Cara, naquele momento ali, tá claro que a figura que ele odeia tá na frente dele, tá assassinando a mãe dele, e ele consegue colocar aqueles poderes pra fora, e esses poderes acabam com a Tempesta. E a gente já consegue ver o quão forte é esse personagem, tá? E como ele não tem controle sobre os poderes dele, acaba ocasionando uma consequência o quê? Ele acaba atingindo a Becca também, né? E por atingir a Becca acaba, né, falecendo nos braços do Bruto, né? E qual é a reação que o Bruto teria, que a gente já imaginaria, né? Cara, ele ia acabar com o Ryan, acabar. Só que a Becca faz ele prometer que vai sim proteger ele, não importa o que aconteça, porque nada dali que aconteceu é culpa dele, nada que aconteceu é culpa dele, e ao mesmo tempo ela quer que o Bruto acredite que o Ryan sim pode ser diferente do Homelander, e é isso que importa, é ela conseguir passar pro Bruto que o Ryan tem sim salvação, e essa era a figura que ela estava sendo desde o momento que o Ryan nasceu. Ela não queria que ele fosse da mesma maneira que o Homelander foi criado, foi desenvolvido e no que o Homelander se tornou hoje. Então ela acredita muito nisso, então ela passa isso pro Bruto, tá? Obviamente, cara, o Homelander ele surge, tá? E a gente já sabe qual é a consequência, porque o Ryan não quer ir com o Homelander de jeito nenhum. Ele tem uma cena
que é lindo de ver, que é ele indo para se proteger do Bruto, né? E o Bruto, naquele momento, ele se transforma, porque ele vai sim proteger o Ryan. Qual é a grande mudada que acontece em tudo isso, tá? A Queen Maeve, ela aparece naquele momento, tá? Porque, cara, o Homelander vai acabar com, não só com o Bruto, mas vai acabar com o Ryan também. É isso que tá acontecendo ali. Porque não existe mais esse amor. E não existir esse amor ali e ser uma coisa, né? Que o Homelander já tinha perdido antes. Nunca teve na infância, nunca foi amado. Ter a morte da Tempesta na frente dele também. E a Tempesta representava muito desse amor que ele precisava ter. Naquele momento ali, a Queen Maeve aparece e aparece com a gravação que a gente tem lá da cena do avião. Tem aquela gravação que foi entregue pelo Profundo para ela. E naquele momento, qual é a maneira que ela tem para conseguir vencer o Homelander? Que se qualquer coisa que aconteça, se o Homelander não fizer exatamente o que ela está falando para ele fazer naquele momento, ela vai divulgar aquele vídeo. E mesmo que ele destrua todos, cara, não importa, que ele acabe com tudo, ela vai ter conseguido fazer com que as pessoas vejam quem ele é de verdade. E nisso a série que mostra pra gente? Ela coloca o som de multidão gritando Homelander, né? Que isso tá diretamente no inconsciente dele, e ele vê o sumiço daquilo, e ele precisa desse amor. Ele precisa disso, ele precisa que as pessoas amem ele, ele precisa que as pessoas quase venerem ele. E nisso tudo ele acaba cedendo, acaba aceitando o que a Queen Maeve tá falando e deixa o Bruto, deixa o Ryan partirem. E todo o final da série, cara, logo depois a gente vê o Homelander completamente, cara, entregue. E dá pra ver assim, ó, que esse é um personagem que vai surtar, porque ele está surtando sim nos últimos momentos que a gente vê ele. Ele tá surtando, ele tá perdendo o controle porque simplesmente ele foi o personagem que é o grande derrotado de toda essa segunda temporada. A Tempesta sim não conseguiu ter os planos dela executados, só que quem é, cara, o grande personagem dessa série lá do Bruto é o Homelander. E ele foi completamente derrotado. Então isso já fica a grande ponta para o que vai acontecer com esse personagem nessa terceira temporada. Se ele vai realmente entrar assim, já como alguém que está sem, né, essa consciência já mais estabelecida, se ele realmente vai começar a mudar, tá? De acordo com isso. E a última coisa que a gente tem é, finalmente, né, a descoberta de quem é que está fazendo esses atos terroristas, quem é que está simplesmente estourando a cabeça das pessoas. Cara, e é um personagem que eu não imaginei de jeito nenhum, que é a nossa querida política, que agora está sendo candidata a senadora. É ela, cara. É ela. E como que a gente descobre isso? Tem uma ligação, né, do grande chefe dessa igreja, da coletividade, e eles estão conversando, né, sobre uma troca de favores ali naquele momento, e simplesmente a cabeça dele explode. E quem está do outro lado do portão da igreja? Ela. Então ela sim é a pessoa que vai chefiar todo o controle dos super-heróis. Ela sim quer derrubar a avó. Agora que a gente sabe que ela também tem poderes e é ela que está desde o começo da segunda temporada, cara, fazendo coisas acontecerem, movendo peças pouco a pouco, o que é que ela vai ser capaz a fazer? E tem a grande cereja do bolo, que é o Hughie indo trabalhar com ela, que pra mim, tem alguma coisa ali a ver diretamente com algo que o Bruto esteja planejando do Hughie estar ali trabalhando com ela. Tá? Não é algo simplesmente que ele está indo ali no seu bom grado. E agora, cara, fica essa grande expectativa para ver como é que vai ser essa terceira temporada. Para mim, a nota tá altíssima da segunda temporada. Cara, The Boys ali manteve a expectativa que tinha lá no começo do primeiro episódio da segunda temporada. Desenvolveu os arcos muito bem, desenvolveu as características de cada personagem muito bem, desenvolvimento de personagem muito bem, as cenas de ação, cara, certas no momento que tinham que ter, e quando teve, ótimas as cenas de ação. Então, cara, minha expectativa para a terceira temporada é muito grande. O único problema é que com tudo isso que está acontecendo, cara, vai demorar, entendeu? Mas, mesmo assim que demore, se eles podem demorar o tempo que for, se for para manter toda essa qualidade que está sendo colocada ali, pode demorar. Pode demorar, porque quando The Boys voltar, ele vai voltar tão espetacular quanto
E aí eu, quanto fã de The Boys, é o que eu espero. Cara, que a série mantenha esse nível que tá excelente. Então é isso, galera. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo, coloca aqui nos comentários o que achou desse encerramento da temporada, qual é a expectativa pro futuro The Boys e até a próxima.